Lucro presumido ainda compensa em 2026? O que mudou com a reforma tributária até o momento? Por anos, o lucro presumido foi a escolha automática de muitas empresas, tá? Simples de calcular, previsível e sem muita burocracia. Você já sabia a sua alíquota, pagava e seguia em frente. A reforma tributária ela mudou esse jogo e muita empresa ainda está no lucro presumido sem ter revisado se ainda é a melhor opção. É a mesma coisa que acontece com as empresas do Simples também. Precisa revisar, tá? Hoje eu vou te mostrar o que mudou, como pensar com essa decisão, porque manter o regime por inércia, ou seja, sem fazer nada, pode estar te custando muito mais caro, tá? Ou seja, pagando mais por falta de planejamento. Mas para você que está chegando aqui agora, meu nome é Alan Campione, sou contador especialista em planejamento tributário e o lucro presumido é um dos regimes que mais mudou a perspectiva com a reforma tributária. Não porque ficou ruim, tá? Longe disso, mas porque o cenário ao redor dele mudou. Então a gente precisa entender essas particularidades. A partir de agora, com a reforma tributária, a comparação com outros regimes ela fica diferente, mas deixa eu te explicar. Primeiramente, o que é o lucro presumido para quem ainda não conhece bem esse regime tributário? É um regime tributário para empresas com faturamento de até 78 milhões por ano, em que o imposto de renda e a contribuição social são calculados sobre uma margem presumida do lucro, ou seja, o governo já entende que a presunção do seu lucro para serviço é 32% de presunção e para comércio é 8% de presunção. Ou seja, você fatura 100 mil reais em serviço. A Receita presume que o seu lucro em serviço é 32 mil e tributa esses 32 mil com as alíquotas do imposto de renda e da contribuição social. Independente se seu lucro real foi maior ou menor, tá? É uma presunção. Isso pode ser vantagem ou desvantagem. Tudo depende da sua margem real de lucro. E o que a reforma tributária mudou, tá? Com a chegada do IBS e do CBS, o sistema passa a funcionar com não cumulatividade plena. O que significa isso, né? As empresas elas vão poder aproveitar o crédito tributário, ou seja, sobre praticamente de tudo que comprarem como consumo, como insumo para sua empresa. E aqui que está a mudança de perspectiva, tá? No lucro presumido, o aproveitamento do crédito da IBS e do CBS é diferente do lucro real. No lucro real, você aproveita crédito sobre todos os seus insumos. No lucro presumido, a apuração é mais simples, mas em alguns casos pode ser menos eficiente para aproveitamento de créditos. Você entendeu a lógica? As empresas que têm muitas compras, ou seja, muitos insumos, muitas despesas operacionais, ela pode começar a se beneficiar mais sendo lucro real e não lucro presumido, porque vai ter muito crédito para aproveitar. Já no lucro presumido, a presunção ela é fixa, independe do que você gasta ou do que você tem de despesa no seu negócio. Por isso que você precisa entender do seu negócio e se planejar. Mas então, o lucro presumido vai deixar de existir? Calma, não é bem assim. Para muitas empresas vai continuar sendo ainda a melhor opção, especialmente para quem tem uma margem muito alta, tá? E para quem presta serviços e não tem muitos insumos e nem muitas despesas. Para quem tem, por exemplo, uma operação mais simples. Para esses perfis, o lucro presumido ele provavelmente vai continuar sendo o regime mais eficiente. O que muda é a conta que precisa ser feita agora, tá? Não pode ser uma decisão automática entre real, presumido ou simples nacional. Tá fazendo sentido para você esse conteúdo? Ó, já se inscreve aqui no nosso canal. Como saber se o lucro presumido ainda é o melhor regime tributário para você? Você precisa responder 3 perguntas. Primeiro, qual que é a sua margem de lucro real do seu negócio? Se sua margem for menor do que a presunção, você está pagando mais imposto do que deveria, provavelmente. Se ela for maior, aí sim faz sentido o lucro presumido para você. Segundo, qual que é o volume de compras e insumos da sua empresa? Se for um volume alto, o crédito do IBS e do CBS no lucro real, ele passa a fazer diferença para você. Então talvez o lucro presumido não seja o melhor regime mais. Terceiro, qual que é a perspectiva de crescimento para o seu negócio ao longo desse ano ou dos próximos anos? A empresa que vai crescer muito, ela precisa ter um regime que vai acompanhar o crescimento, tá? Essas 3 perguntas precisam de números para ter respostas, tá? E número é o que o contador estratégico traz para a mesa. Então você precisa ter clareza sobre o seu negócio e ter dados e números para saber qual a melhor opção. E o que eu recomendo agora para você, tá? Não mude de regime por impulso ou porque você simplesmente achou que o regime não é bom para você. Mas também não fique no regime atual por inércia, por não fazer nada. Você precisa fazer agora uma análise e levar esses números para o seu contador analisar em conjunto com você e escolher a melhor alternativa. E através dessa decisão em conjunto com o seu contador, você vai saber de fato qual que é o melhor regime tributário para a sua empresa. E se a resposta não vier com uma análise e com números, é hora de buscar uma segunda opinião. Mas me responde aqui, ó, você está no lucro presumido, sim ou não? E se você nunca fez essa revisão desde que entrou no lucro presumido, o momento é exatamente agora, tá? Isso já é um sinal para você. A reforma tributária mudou a forma como você
você gere o seu negócio, tá? Então você precisa entender sobre o regime tributário, então você precisa de uma segunda opinião, caso o seu contador ainda não esteja te falando sobre isso. Ó, nos vemos no próximo vídeo, hein?